A paz do Senhor Jesus a você que está entrando neste canal de devocional. Se você gostar, convido a inscrever-se no canal Pão Diário. Convido também a curtir e a compartilhar os conteúdos com seus amigos, conhecidos e grupos de WhatsApp e Facebook para que mais pessoas sejam alcançadas com a mensagem do Evangelho. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações para que você possa estar recebendo conteúdos atualizados tão logo sejam postados. Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Fique com este vídeo agora. Amém? Sermão do Monte, capítulo 21, parte 3. Não matarás. Penso que, ao acompanharmos essa análise, poderemos ver, conforme já foi salientado no primeiro capítulo desse livro, quão terrível e perigoso para nós crentes é o erro de pensarmos que, por sermos crentes, o Sermão do Monte nada tem a ver conosco, ou de pensarmos que se trata de um ensino que não se aplica aos crentes de hoje. A verdade, entretanto, é que o Sermão do Monte fala para nós hoje e perscruta-nos até ao recesso mais íntimo de nossas almas. Nesta passagem bíblica, defrontamos-nos não somente com o homicídio literal, mas também precisamos levar em conta todas essas maldades do coração, dos sentimentos, das sensibilidades e, em última análise, do próprio espírito, maldades essas que Deus considera equivalentes ao homicídio. Ora, é lógico que temos aqui uma importantíssima declaração. Alguém poderia indagar: significa isso que a ira é sempre uma emoção errada? E que a ira sempre nos é proibida? Alguma outra pessoa poderia perguntar: não existem ilustrações nas próprias páginas do Novo Testamento onde o Senhor dirigiu-se aos fariseus usando termos fortíssimos? Por exemplo, quando ele se referiu a eles taxando-os de cegos e hipócritas, como está em Mateus capítulo 23. Ou então, quando ele se voltou para certas pessoas e comentou: ó nécios e tardos de coração, como está em Lucas capítulo 24, verso 25. E insensatos e cegos, como está em Mateus capítulo 23, verso 17. Como pôde Jesus proibir esse tipo de linguagem para então ele mesmo empregá-la? Como se pode conciliar esse ensino com o capítulo 23 de Mateus, onde Jesus profere ais contra os fariseus? Todavia, não há que duvidar que tal conciliação de maneira alguma é difícil. Quando nosso Senhor proferiu aqueles ais, fê-lo judicialmente. Ele falou com a autoridade que recebera do Pai. Nosso Senhor estava enunciando seu juízo final contra os fariseus e os escribas. Na sua posição de Messias, ele estava autorizado a agir assim. Jesus lhes oferecera o Evangelho e toda oportunidade lhes fora dada. Não obstante, eles haviam rejeitado o oferecimento. E não somente isso, mas também devemos lembrar que Jesus sempre proferiu declarações dessa natureza contra a religião falsa e contra a hipocrisia. O que Jesus realmente queria denunciar era a justiça própria, a qual rejeita a graça de Deus e mesmo assim pretende justificar-se diante do Senhor ao mesmo tempo que rejeita. Portanto, aquelas afirmações de Jesus tiveram um caráter judicial. E se você e eu pudermos afirmar que toda e qualquer expressão similar que usarmos revestir-se desse mesmo caráter, então estaremos isentos da acusação de sermos culpados desse pecado. Precisamente a mesma coisa se dá no caso dos chamados salmos imprecatórios, que deixam tantas pessoas perturbadas. O salmista
sob a inspiração do Espírito de Deus, proferiu juízo contra não apenas os seus próprios inimigos, mas igualmente contra os inimigos de Deus e contra os que abusam da igreja e do reino de Deus, representados pelo salmista e pela nação de Israel. Quero expressar esse ponto como segue. A nossa ira deve dirigir-se somente contra o pecado. Jamais nos devemos encolerizar com o pecador, mas antes sentir tristeza e compaixão por ele. Disse o salmista: vós que amais o Senhor, detestai o mal, como está em Salmos, capítulo 97, verso 10. Deveríamos ficar indignados diante do pecado, da hipocrisia, da injustiça e de tudo quanto é mal. Naturalmente, essa é a maneira certa de se obedecer à injunção baixada pelo apóstolo Paulo aos crentes de Éfeso: irai-vos e não pequeis, como está em Efésios capítulo 4, verso 26. Essas duas coisas não são incompatíveis entre si, de forma nenhuma. A ira de nosso Senhor sempre foi uma justa indignação, sempre foi uma ira santa, uma expressão da ira do próprio Deus. Lembremos-nos do que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, como está em Romanos capítulo 1, verso 18. Contra o pecado, o nosso Deus é fogo consumidor, como está em Hebreus capítulo 12, verso 29. Não há como pôr esse fato em dúvida. Deus abomina o mal. A ira divina manifesta-se contra toda forma de maldade e a sua santa ira derrama-se contra a mesma. Isso faz parte essencial da doutrina bíblica. Quanto mais santos nos tornarmos, tanto mais indignação sentimos contra o pecado. Repito, entretanto, que jamais nos devemos irar contra o próprio pecador. Jamais nos devemos irar contra uma pessoa como tal. É mister fazermos a distinção entre o próprio indivíduo e as suas ações por ele praticadas. Nunca nos devemos tornar culpados de sentir desprezo ou repúdio ou de usar expressões que envileçam ao próximo. Conforme penso, dessa maneira poderemos traçar a linha de distinção entre essas duas coisas. É como se Cristo tivesse afirmado: não imagine que você está sem culpa no tocante a esta injunção, simplesmente porque não cometeu homicídio literal. Portanto, qual é o estado do seu coração? Como reage às coisas que lhe acontecem? Você explode de cólera quando alguém faz algo de errado contra você? Ou algumas vezes ira-se contra alguém que nenhum mal lhe fez? Essas são as perguntas que realmente importam. Para coisas assim é que Deus apontava quando determinou: não matarás. O homem viu o exterior, porém o Senhor o coração, como está em 1 Samuel, capítulo 16, verso 7. E por isso mesmo, ele não se interessa somente pelos nossos atos externos. Deus nos livre de possuirmos um tipo qualquer de justiça própria, mediante a redução da lei de Deus em algo que pensemos já termos cumprido, ou que estejamos certos de que não nos inclinamos por transgredir. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, como está em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 28. Passemos agora à segunda declaração. Nossa atitude não deve ser negativa, e sim positiva. Nosso Senhor coloca a questão com as palavras seguintes. Tendo enfatizado o aspecto negativo, ele passa a considerar o lado positivo, dizendo: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta,
Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta, como está em Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24. Essa é uma declaração das mais significativas e importantes. Não somente nos convém que abriguemos pensamentos homicidas e malignos em nossos corações contra outras pessoas, mas também o mandamento que nos proíbe de matar realmente indica que deveríamos tomar passos positivos para nos reconciliarmos com o nosso irmão.